Dando sequência à nossa festa de aniversário de 80 anos, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra e registrar aqui a nossa honra em recebê-lo em nossa casa. Pastor Messias Anacleto. Antes do pastor Messias falar, quando eu cheguei aqui em 74, a primeira pessoa que me procurou foi ele. E ele tem sido o meu pastor durante esses 45 anos. Te amo, viu, bichão? É sempre assim, quando o pastor Glenn e eu nos encontramos, não falamos muito, mas choramos bastante. Quando eu recebi o convite para estar aqui com os irmãos, uma das recomendações foi esta: por favor, não passe dos 15 minutos. Aí eu me lembrei, eu estava participando de um curso, e com um teólogo desse, e foi feita a seguinte pergunta: como que você reage quando você está ouvindo alguém falar? E alguém respondeu: nos primeiros 20 minutos eu presto uma atenção, dos 20 aos 30 eu tenho uma tremenda expectativa, e a partir dos 30 eu tenho muita raiva de quem está falando. Então, mas a nossa primeira palavra é de gratidão a Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança e nem sombra alguma de variação. Olhem bem nos meus olhos: toda boa dádiva, todo dom perfeito. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 27, a Bíblia diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E lá no livro de Atos 17, 28, lemos: nele vivemos, prestem muita atenção, nos movemos e existimos. A minha esposa, quando eu saía para cá, ela me perguntou: e o sermão que você vai fazer? Eu falei: ele está aqui no coração, não tenho nenhuma anotação. Eu vou olhar nos seus olhos e você olhe nos meus. Eu quero, dentro desses poucos minutos, tecer 3 considerações. Elas estão no Salmo 126. Ouça: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor a esses. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus mortos. Esse salmo conta a história da primeira igreja batista de Londrina. Concordo? Vejamos. Sempre olhem aqui na minha direção. Capítulo 1 da nossa história. Estávamos
como quem sonha. A igreja é fruto de sonhos. Interessante que eu não conheci os detalhes da nossa história aqui, mas a nossa história começou com um baú. Concordam? E dentro deste baú, um livro de capa preta. E a história deste baú e deste livro é o sonho de um casal de indígenas. Interessante, você não pensa? Para que nós estivéssemos aqui nessa noite, foi preciso que alguém sonhasse. Então nós estamos louvando a Deus pelos sonhos daqueles que vieram antes. Aquele homem de cor negra, Jonas Dias Martins, com quem eu convivi muitos anos, ele me disse que quando aqui era tudo mato, 1920, 1930, passou por aqui um homem que trabalhava com madeira, Herculano Sampaio. E numa noite dormindo ao pé de um pau d'alho, ele fez a seguinte oração que está nos anais da Câmara desta cidade. A oração foi esta: que nesta terra roxa do norte do Paraná, onde vai nascer uma cidade, Londrina, pequena Londres, que aqui nasça também uma igreja forte, pujante e abençoada. Graças a Deus por aqueles homens que atravessaram os rios, o Paranapanema, o Tibagi, aqueles homens que abriram picadas, aqueles homens que sonharam com Londrina. Então nós estamos aqui nesta noite dizendo, já não é mais um sonho, é uma realidade. Nós podemos dizer, louvado seja o Senhor. E que nós, a nova geração, continuemos sonhando. Vamos continuar sonhando. Nós sonhamos com o futuro dessa cidade. Sonhamos com as crianças, com os jovens, com os idosos. Mas esta igreja, e quando o pastor Glênio contou a história de como tudo começou, eu fiquei tão encantado, maravilhado, e disse, meu Deus, valeu a pena sonhar. Amém? Amém. Segundo capítulo, já falei 5 minutos. Estávamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aquele que sai, estão comigo aqui? Aquele que sai, é preciso sair. Não basta você sonhar. Não basta você sonhar. Você precisa semear os seus sonhos. Estávamos como quem sonha, aqueles que com lágrimas semeiam. Eu um dia estava me perguntando, por que será que esse salmo diz, aqueles que com lágrimas semeiam? Eu hoje ouvi o depoimento de uma senhora, parece-me com 93 anos, e outra com 97 anos. É isso? Imaginem comigo, use um pouco a sua imaginação. Como essas pessoas semearam? Semearam num contexto bem diferente do nosso, não é? Não foi fácil semear. Eu cheguei a esta cidade há 65 anos. Nós tínhamos até um ditadozinho aqui, o norte do Paraná é só fama, quando não é pó é lama. Mas foi nesse contexto que pessoas semearam. E semearam
a boa palavra. E com todo respeito, falando como um presbiteriano, se é algo que a Igreja Batista faz, eu posso dizer isso com muita segurança, porque o meu avô foi o fundador da primeira Igreja Batista de Araçatuba, Jerônimo Alves. E a minha mãe batista dos 4 costados. Ainda há esperança. Mas a grande verdade foi que, se há uma marca nesta igreja, é o respeito pela palavra. Eu peço que esta nova geração ouça isso. É o amor pela palavra. Seca-se a erva e cai a sua flor. Isaías 40, verso 8. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela não volta vazia. A palavra foi semeada com lágrimas. Quantos choraram? Quantos sofreram? Mas semearam. Eu estava aqui, enquanto ouvi os depoimentos, me lembrando de um grande líder batista, Prêmio Nobel da Paz, Dr. Martin Luther King Jr. Eu estive há pouco nos Estados Unidos e fiz questão de visitar 2 locais. A cidade de Martin Luther King e a cidade de Billy Graham. Dr. Martin Luther King não só pregou, ele semeou na sua própria vida. E no seu túmulo está escrito: enfim, livre, verdadeiramente livre. No Evangelho de João 12, 24, lemos que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz fruto. Graças a Deus. Digam comigo: sonhamos, mas semeamos. Glória a Deus. Falei já 10 minutos. Vamos encerrar. Diga: é preciso sonhar. Diga: é preciso semear. Porque sonho que você não semeia é utopia. Eu estou olhando aqui com meus 82 anos. Eu vejo aqui muitos jovens, senhoras e senhores. Se eu pudesse deixar uma palavra, seria essa: não deixe de semear os seus sonhos. Mas que lindo. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Veja a beleza da Bíblia. A Bíblia é um livro incomparável. Veja a beleza lógica, o raciocínio da palavra. A palavra fala: sonhe. Diga: eu quero sonhar. Diga a palavra, diga agora: eu quero semear. Mas o que eu semear, eu vou colher. Eu sou uma pessoa emotiva. Em alguns momentos eu chorei hoje. Porque há muitos desses pastores que foram hoje lembrados, eu tive o privilégio de conhecê-los. A história dessa igreja se mistura um pouco com a minha história. Mas nessa noite nós estamos aqui dizendo que Deus é fiel. Amém. Que Deus é bom. Amém. Ele honra os seus filhos. Amém. E aquilo que foi sonhado e semeado, hoje nós estamos colhendo. Digo: hoje é uma noite de colheita. Darão seus feixes. Eu queria terminar deixando o meu abraço a todos vocês, mas fazendo uma declaração assim do coração. Posso fazer? A declaração é que há 45 anos, quando eu vi o pastor Glênio pela primeira vez, o moço alto, ereto, bonito, cabelos longos, cacheados. Verdade, era bem assim, cabelos muito bonitos.
eu procurei conversar um pouco com ele e falei: pastor, vamos estar juntos nessa caminhada. Com todo respeito, lembro-me da Carmita, muito bonita. Eu digo sempre aos moços que vão se casar, se possível, case com uma moça crente. E aos pastores eu digo, se possível, bonita também. Não é verdade. É verdade. Na prática isso funciona. Pastor Glênio e Carmita, sua primeira gravidez. Eu fui acompanhar o nascimento. Juntos. Vi seus filhos nascendo, crescendo. E eu tenho uma lista de pastores em favor dos quais eu oro todos os dias. E essa lista começa, Glênio. Por isso que quando eu o abracei hoje eu chorei. Eu me encontro com o Glênio todos os dias, num lugar chamado trono, onde nós oramos. Desses 80 anos, o senhor pastor pastorou essa igreja há 45 anos. As marcas ficam. As rugas chegam. Mas eu queria dizer ao senhor que o amor que nós lhe dedicamos é de um pai para um filho. E o senhor é meu filho. Seus filhos são meus netos. E essa igreja, eu não a vejo como uma denominação. Eu vejo como uma porta que Deus colocou nessa cidade, de salvação, e de inspiração e de bênção para essa cidade. Pastor Glênio, te amo. Carmita, igreja, repitam comigo. 80 anos. Digam bem bonito. Eu trabalhei com comunicação muitos anos. Eu digo que comunicação não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. E falar de uma forma vibrante. Diga assim, 80 anos. 80 anos. Agora faça assim, sonhar. Sonhar. Semear. Semear. Agora faça assim, colher. Colher. Glória a Deus.